Submersível Titã. Eu te conto a verdade. Primeiramente queremos expressar nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos das vítimas do catastrófico acidente com o submersível Titã, entre eles Stockton Rush, CEO da OceanGate. Shahzada Davood, empresário e filantropo paquistanês. Suleiman Davood, filho de Shahzada Davood. Suleiman era um estudante da Universidade de Stanford. Paul-Henri Nargeolet, historiador marítimo francês e especialista em Titanic. E Amy Arden, aventureiro e filantropo britânico. Vamos contextualizar: por que submersível e não submarino? Os submarinos são como carros que podem dirigir debaixo d'água. Eles têm seus próprios motores e podem se mover por conta própria. Os submarinos podem ir muito fundo debaixo d'água e podem até ficar debaixo d'água por muito tempo. Já os submersíveis são como barcos que podem mergulhar. Eles não têm motores próprios, então precisam ser rebocados ou lançados de outro barco. Os submersíveis não podem ir tão fundo debaixo d'água quanto os submarinos. Dito isso, vamos falar sobre o submersível da OceanGate, um passeio ao fundo do mar para milionários e bilionários, uma vez que o custo de uma viagem no submarino Titã para expedições aos destroços do Titanic era de $250 mil, algo em torno de R$ 1.250.000 por pessoa. Isso incluía o custo do submersível, do navio de apoio e da própria expedição. O preço também incluía treinamento, seguro e um artefato de lembrança do Titanic. Cabe ressaltar que já tiveram outras expedições até os destroços do Titanic com submersíveis da própria OceanGate que foram bem-sucedidas, porém na sua terceira expedição ocorreu esse terrível acidente. O Titã da OceanGate é um submersível de pesquisa e levantamento para 5 pessoas que foi projetado para mergulhar a profundidades de 4.000 metros, 13.123 pés, e na sua construção foi usado titânio e fibra de carbono enrolada em filamentos, sendo o único submersível tripulado a empregar um sistema integrado de monitoramento de saúde em tempo real. O Titã foi lançado em 2018 e foi usado em 2 expedições bem-sucedidas aos destroços do Titanic antes de desaparecer neste junho de 2023. A primeira expedição ocorreu em 2021 e a segunda expedição ocorreu em 2022. Sobre expedições bem-sucedidas e suas descobertas. A primeira expedição ocorreu em julho de 2021 e foi liderada pelo fundador e CEO da OceanGate Expeditions, Stockton Rush. A expedição incluiu uma equipe de cientistas e pesquisadores que realizaram uma variedade de pesquisas e experimentos nos destroços do Titanic. A equipe também coletou amostras dos destroços, incluindo metal, madeira e vidro. A expedição foi um sucesso e produziu uma grande quantidade de novos dados sobre o naufrágio do Titanic. A segunda expedição ocorreu em junho de 2022 e foi liderada pelo presidente e CEO da OceanGate, Trevor Govar. A expedição contou com uma equipe de cientistas e pesquisadores que deram continuidade ao trabalho da primeira expedição. A equipe também realizou uma série de novos experimentos, incluindo uma varredura a laser dos destroços. A expedição também foi um sucesso e rendeu ainda mais dados sobre o naufrágio do Titanic. O terrível revés na terceira expedição. Apesar do Titã ter sido projetado para transportar até 5 pessoas e ter sido equipado com uma variedade de instrumentos científicos, tecnológicos e possuir vários recursos de segurança, incluindo uma escotilha de emergência e um sistema de suporte à vida que podia manter os ocupantes vivos por até 96 horas. Não foi o suficiente, dadas as circunstâncias em que ocorra o acidente. No qual, segundo os especialistas e a guarda costeira acreditam que, o submarino implodiu. Ou seja, este fato acontece quando um dano externo na estrutura do submarino causa uma pressão interna fazendo com que a embarcação colapse sobre si. As especulações sobre o acidente indicam que um dano no casco do submarino afetou a pressão interna, resultando numa implosão, em função da pressão gerada a 4.000 metros de profundidade, fazendo com que a tripulação tenha sido esmagada instantaneamente. A causa exata do acidente do submarino Titã ainda está sob investigação, mas há várias explicações possíveis. Uma ruptura no casco. Uma possibilidade é que o Titã sofreu uma ruptura no casco, o que teria permitido que a água inundasse o submersível. Isso faria com que a pressão dentro do submersível aumentasse, levando a uma implosão. Uma falha estrutural. Outra possibilidade é que o casco do Titã tenha sofrido uma falha estrutural, como uma rachadura ou uma fenda que permitiu a entrada de água. Isso pode ter levado a uma perda gradual de pressão, levando a uma implosão.
Uma falha técnica. Também é possível que o Titã tenha sofrido uma falha técnica, como um problema com o sistema de controle de pressão do submersível. Isso poderia ter levado a uma perda repentina de pressão, o que teria causado a implosão. Mas algumas dúvidas continuam no ar. Se de fato os recursos de segurança estariam prontos para resgates em questões de adversidades como o ocorrido e se a OceanGate tinha um protocolo para prevenção e ação em momentos críticos, outro ponto foi a demora para soar o alarme de emergência, bem como a demora nas investidas da Guarda Costeira Americana e do uso de submarinos não tripulados para resgate. Consequência para a OceanGate e reputação no cenário comercial. É difícil dizer com certeza qual era o valor de mercado da OceanGate antes ou depois da implosão do submarino Titã. No entanto, é provável que o valor da empresa tenha sofrido um impacto significativo após o incidente. De acordo com o relatório do Financial Times, o preço das ações da OceanGate caiu mais de 50% nos dias seguintes à implosão. O relatório também afirmou que as reservas da empresa para futuras expedições ao Titanic foram canceladas. É provável que o valor de mercado da OceanGate permaneça baixo até que a empresa forneça uma explicação completa sobre o que aconteceu com o Titã e como evitará que tal incidente aconteça novamente. O trágico acidente, como esse além da dor dos familiares, traz grandes ensinamentos, pois a perda do Titã é um grande revés para a exploração em alto mar. No entanto, as lições aprendidas com o desaparecimento do Titã ajudarão a garantir que os futuros submersíveis sejam mais seguros e confiáveis. Se queres saber mais sobre outras coisas, eu te conto a verdade.